A paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 13 diz assim: porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, ou chama as coisas que não existem como se já existissem. Chama as coisas à existência. Olhando para essa palavra e para a caminhada de Abraão, a Bíblia vai dizer que num dos testes de fé de Abraão, de quando Deus o chama, a Bíblia diz assim: e creu, pois, Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça, e diz em outra palavra também que Abraão foi chamado amigo de Deus. Não foi pelas virtudes de Abraão, não foi pelo quanto Abraão era bom, não foi pelo quanto Abraão se esforçou, mas foi porque Abraão creu. Abraão assumiu um risco de ouvir a voz de Deus, ainda que as circunstâncias e os territórios dissessem outra coisa. Abraão creu naquilo que Deus falou e creu que Deus era poderoso para trazer à existência aquilo que Deus estava prometendo. É aqui que a gente precisa refletir se a nossa caminhada tem sido por fé ou por leis. Muitas vezes nós ficamos numa meditação de quanto nós temos que ser santos, do quanto nós temos que congregar, do quanto nós temos que fazer mil e umas coisas, só que nós esquecemos que às vezes nós podemos estar fazendo muitas coisas para Deus sem fé. A Bíblia diz bem assim, por exemplo, que tudo que é feito sem fé, tudo que não procede da fé é pecado. Então nós temos que ter uma caminhada de fé. Aquele que busca Deus é necessário que creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Olha que interessante. Aquele que busca Deus é necessário que creia. Você sabia que existem pessoas que buscam a Deus sem fé? Você sabia que tem pessoas que buscam uma atmosfera espiritual sem fé? Pessoas que estão indo ao culto sem fé, pessoas que estão orando sem fé, pessoas que estão lendo a Bíblia sem fé. E tem uma coisa que Jesus disse a Pedro, e a gente precisa pedir isso a Jesus. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás rogou ao Pai para te peneirar como trigo. Todavia eu intercedi diante do Pai por você, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não protegeu as coisas de Pedro, Jesus não protegeu os bens de Pedro, Jesus não estava dizendo das coisas que Satanás poderia tocar, mas Jesus foi diante do Pai em intercessão e disse: eu intercedi pela tua fé, por você, para que a tua fé não desfaleça. O mais importante no meio de qualquer provação, vale, angústia, deserto, é não perder a fé, porque a fé me leva a agradar a Deus, como diz a palavra, ora sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu ouço a palavra, a Bíblia vai dizer bem assim em Hebreus, que quando a palavra é recebida sem fé, ela não gera fruto. Pessoas que às vezes estão ouvindo pregações o ano inteiro, vídeos o ano inteiro, mas elas não têm uma fé. E essa fé não é a fé daquilo que eu creio hoje de forma comum. Nossa, vai dar tudo certo. E amanhã eu estou murmurando: nossa, Deus parece que não vê. Deus parece que não está enxergando o que eu estou passando. Parece que a minha prova só aumenta. Não é essa fé que questiona. Não é a fé que duvida. Não é a fé meio termo ou a fé meia boca. É a fé que entra crendo e sai crendo. É a fé que entra no deserto crendo que tem um propósito no deserto. E ainda que aquele deserto aos nossos olhos demorem, Deus sabe o que está fazendo. E eu vou me alegrar nele porque ele é bom, maravilhoso, cheio de misericórdia e mais sábio do que eu. Aqui então diz que Deus chama as coisas
que não são como se já fossem. Já percebeu que Deus tem um jeito de nos prometer coisas e a maioria das promessas dele, se não todas, ele está chamando coisas que não são como se elas já fossem? Ou que, para explicar melhor, ele vai e diz que a tua família vai ser uma bênção e não é uma bênção. Ele vai e diz que fulano vai ser salvo e vai ser um grande homem de Deus e aquela pessoa é terrível. Deus vai e fala que a tua vida financeira vai ser uma vida financeira abundantemente cheia de bênção e de repente só piora. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E é aqui que eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar com a ótica de Deus, porque na ótica de Deus, quando Ele chama, já é. Ainda que na minha visão não seja, na ótica dele já é. E na verdade eu queria falar nessa palavra sobre o Deus que trabalha com o que resta. Nós ficamos sempre numa expectativa de ter sobrando, nós ficamos numa expectativa de ter alegria primeiro, para daí acreditar que Deus está fazendo algo. Nós ficamos na expectativa de ter confraternizações de família, para acreditar que existe algo que Deus está fazendo no meio da família. Nós ficamos na expectativa de ter muitas alegrias e felicidade no casamento, para acreditar que Deus está naquele matrimônio para abençoar aquele matrimônio e mudar aquela história. Nós ficamos na expectativa, nós olhamos para aquilo que não é e esquecemos de olhar com a ótica de Deus, crendo que já é, porque Deus chamou, porque Deus liberou uma palavra e a palavra dele não volta vazia. Deus me chamou como pregador e antes de eu ser pregador eu acreditei, eu criei, eu já sou, porque Deus me chamou. Antes de eu ser pastor e Deus falava através de pessoas e Deus falava diretamente comigo, tu és pastor, eu te chamei para essa vocação, eu já cria que eu era. Antes que qualquer pessoa me chamasse, antes que qualquer óleo descesse sobre a minha cabeça, eu já cria, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu não posso ficar com a ótica do homem, eu tenho que ficar com a ótica de Deus. Se Deus falou, já é. E aqui, lendo então a passagem da viúva, a Bíblia vai dizer na viúva do tempo de Eliseu, quando Eliseu vai até ela vai até Eliseu, na verdade, e ela tinha perdido o marido dela tinha morrido, ela estava endividada, e ela diz, o meu marido era servo de Deus, temente a Deus, e ele servia ao Senhor. Então, levando os meus 2 filhos como escravos, e ela busca o profeta para que o profeta venha interceder diante de Deus de alguma forma, e o profeta pergunta para ela, o que é que você tem em casa? E ela diz, eu tenho senão uma botija de azeite. Aí o profeta diz, vai, empresta muitas botijas, vasilhas vazias, não poucas, fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos e derrame o azeite. A Bíblia diz que ela faz aquilo com o azeite que restava pela fé. E o azeite se multiplicou. E o profeta disse para ela, agora vai, vende e vive do resto. Olha que interessante. Aqui tem algo que eu prestei atenção. Ela não chamou o profeta para dentro da casa dela, para dentro do quarto dela para orar com ela. A partir do momento que o profeta liberou a palavra, ela creu na palavra. Às vezes a gente quer se firmar em alguém, às vezes a gente quer se firmar no quantas vezes aquela pessoa ora por nós, no quantas vezes eu vou ouvir uma profecia sobre aquele assunto. Às vezes Deus já falou com você sobre um assunto e você fica buscando Deus repetir e repetir. Isso não é fé, isso é qualquer outra coisa, é uma expectativa, é algum outro sentimento menos fé. Porque fé me leva a viver o sobrenatural, que ainda que Deus tenha falado uma palavra só, aquela palavra não cai por terra. Lembra também da viúva de Naim, que a Bíblia vai dizer assim, que ela estava saindo da cidade, Jesus estava entrando, e Jesus se depara com aquele funeral, e a Bíblia diz que Jesus toca no esquife onde tinha um defunto. Ali só restava um defunto, mas bastava um defunto para Jesus chamar à vida aquilo que estava morto.
Jesus pega aquilo que resta na nossa vida para fazer milagres. Lembra também de Lázaro, e as irmãs começam a dizer, mas ele já está morto de 4 dias e já fede, Senhor, já cheira mal. E o Senhor diz, Jesus diz, remova a pedra, e ele ora ao Pai e chama Lázaro para fora. Só restava ali um defunto podre, mas bastava para Jesus um defunto podre, para ele fazer um grande milagre. Olha só também, a Bíblia vai dizer da fé a oferta da viúva pobre. Só tinha ela 2 moedinhas, e com o resto que ela tinha, ela vai e oferta na casa do tesouro, e quando ela deposita ali a sua oferta, Jesus olha para aquilo e testemunha diante dos discípulos e diz, verdadeiramente esta mulher depositou de todo o seu sustento, ela deu tudo que tinha, e ela deu a maior oferta, e os ricos davam do resto. Jesus critica os ricos e abençoa ela, elogia ela, dá um bom testemunho a respeito dela, porque ela pegou aquilo que restava e usou como fé. Gosto também de lembrar de Gideão. A Bíblia vai falar que Gideão, com seus homens cansados, prosseguiam, não restava mais quase nada, senão uma coragem que no meio da fraqueza, que no meio do cansaço, Deus ainda podia dar vitória. Quantas vezes nós desanimamos porque resta pouco? Quantas vezes nós esmorecemos porque temos pouco, ou porque aquilo que temos nem se compara ao que Deus prometeu? E é exatamente aí que entra Deus. E lembra agora de Maria, quando era virgem, o anjo aparece a ela e diz, tu conceberás à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando o anjo está falando com ela, ela pergunta, mas como isso vai acontecer? Eu ainda sou virgem. E ela diz, e o anjo diz, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a sombra do Senhor Deus gerará este milagre. Glória a Deus. Quantas vezes nós temos só um pouquinho, ou não temos nenhuma possibilidade de alcançar algo? E é quando você não tem nenhuma possibilidade de dar certo, de alcançar, nenhuma possibilidade de ser bem-aventurado, Deus chega para você e diz, eu faço. Eu chamo as coisas que não são, como se já fosse. A viúva, lá no tempo de Eliseu, só tinha um pouquinho de azeite. A viúva pobre, só 2 moedas. A viúva de Naim, só um defunto. Marta e Maria, um defunto podre. Quantas vezes a possibilidade de conquistar algo diminui, mas é quando diminui que eu consigo e creio ainda mais que Deus vai fazer. Porque quando diminui a possibilidade humana, há algo bem evidente dizendo, só Deus, só Deus, só Deus. E quando algo diz só Deus, Deus faz. Porque a Bíblia diz assim, eu sou. Ele vai se mostrar através da tua fraqueza, da tua situação. Creia que Ele vai se apresentar através de tudo que você está passando, porque quando Abraão não tinha nenhuma expectativa, o corpo dele já estava amortecido, ainda reinava nele fé. Abraão cria em Deus. Passado mais ou menos 24 anos, Deus o chamou com 75 anos, e quando ele estava com 99 anos, o milagre dele começa a ser gerado. Deus permitiu a possibilidade do milagre diminuir ainda mais, para ele mostrar, quando é milagre, Deus faz, não importa a hora, nem o tempo, nem o lugar. Se Ele falou que Ele faz, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele está no negócio, Ele está no negócio. Se Ele falou que Ele fez uma aliança contigo, se Ele assumiu uma promessa sobre a tua vida, vai bastar a tua fé para que você consiga entrar nessa terra de promessa e consiga conquistar o que Deus preparou para você. Deus te abençoe e que essa palavra dê muito fruto no teu coração. O Deus que trabalha com o que resta. E quero encerrar aqui com a multiplicação dos pães. As 2 vezes em Marcos, quando é multiplicado pães, Jesus pergunta, o que vocês têm aí? E só tinha alguns pãezinhos, numa vez 5, na outra vez 7. O que resta, Jesus pegou e multiplicou para milhares.
pode estar restando pouca força, pouco ânimo, pouca coragem, pode estar restando na tua vida poucos amigos, poucos familiares, pode estar restando poucas confraternizações, poucas companhias ao teu redor, mas se ainda restar fé, ainda existe milagre para você. Deus te abençoe, receba o milagre de Deus e não só receba essa palavra, mas creia hoje, amanhã, até o dia que se cumprir, e quando se cumprir, creia que além desses milagres, Deus tem muitos outros ainda que deseja fazer na minha e na sua vida. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai eterno, oro agora por todas essas pessoas que estão, Senhor, me ouvindo, Deus, por essa alma, Senhor Jesus. Às vezes os nossos olhos olham para o que resta, às vezes o nosso coração se abate porque resta poucas coisas ou poucas possibilidades de um milagre acontecer. Mas é exatamente aí que eu vejo o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar para que a fé do teu filho, da tua filha não desfaleça, porque o Deus que fez uma promessa é fiel. Deus, quero também, Senhor, pedir que essa pessoa não olhe para a aparência das coisas, das circunstâncias e de tudo quanto ainda virá sobre o caminho, meu Deus, em nome de Jesus, mas que haja sobre essa fé uma firmeza e uma confiança sobrenatural. Eu declaro, Senhor Jesus, que este coração não vai desfalecer, ainda que reste pouca força, ainda que reste poucas portas abertas ou nenhuma, ainda que não reste provisão alguma. O Senhor é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. O Senhor chama as coisas que não existem como se já existissem, Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor está tomando hoje, Senhor Jesus, aquilo que resta e estará transformando num grande milagre, em nome de Jesus.